Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. O pastor Wallace me botou numa grande responsabilidade mais uma vez nessa noite. Mas eu quero glorificar o nome do Senhor Jesus, que tem nos dado força, graça para a gente chegar nesta noite, para exaltar e glorificar o santo nome dele neste lugar. Meus amados irmãos, Deus ele está falando conosco desde o início do trabalho, deste culto. O Senhor ele está falando conosco, que se você ficar atento ao que o Espírito diz à igreja nesta noite, através dos louvores, das saudações, cada um nesta noite que passou por aqui, tendo a oportunidade aqui de exaltar e de glorificar o nome do Senhor, você vai perceber que o Espírito Santo está falando de uma forma muito clara nesta noite para cada um de nós. E é tudo só confirmação de tudo aquilo da palavra que eu pedia confirmação ao Senhor, para hoje estar ministrando, para hoje a gente estar juntos, crescendo na graça e no conhecimento, para a gente estar aprendendo mais da parte do Senhor, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 12. Vamos estar meditando na palavra do Senhor. Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1, amém? A palavra do Senhor diz assim: O Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para uma terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Só um minuto. Então, em você serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 4. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado. Fala comigo essa palavra, ordenado. E Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos de idade quando saiu de Harã. Abrão levou consigo a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, todos os bens que havia adquirido e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã. Partiu para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam nessa terra. E o Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. Ali Abrão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Podeis sentar, amados irmãos. Amados, o texto que nós acabamos de ler nesta noite para a meditação desta noite vai falar da vida de um homem que é muito conhecido de toda a igreja do Senhor. Todo mundo conhece um pouco sobre Abraão, mas quando a gente vai mergulhar, vai se aprofundar e conhecer de fato a história desse patriarca, a história desse homem que é conhecido como o pai da fé, estudar a vida de Abraão é importante, irmãos, porque vai nos dar um crescimento espiritual através da vida desse homem. Nós vamos aprender muitas coisas nesta noite através da vida deste patriarca. Aonde aqui, quando o Senhor o chama, de fato o nome dele era Abrão, porque aqui é onde o Senhor chama ele para lhe fazer promessas. E aqui é onde o Senhor dá a direção de um chamado a Abrão
aonde ele tinha que sair da sua terra, sair do meio da sua parentela e ir para um lugar onde o próprio Deus era quem tinha escolhido o lugar para onde ele ia. E quando a gente vai estudar a vida deste homem, a gente percebe que não só nos evangelhos está a história desse homem, de Gênesis, a gente vai ver toda a história desse homem, a gente vai ver no Novo Testamento Paulo falando sobre esse homem, e nós vamos ver quando Mateus vai falar da genealogia, no capítulo 1 de Mateus, ele vai falar também da vida deste homem, na qual faz parte da genealogia de Jesus Cristo, porque o chamado na vida de Abraão era um chamado missionário, era um chamado que através de Abraão também estava envolvido o plano da redenção para a humanidade. Através do chamado missionário deste homem, é um projeto tão grande que o projeto que Deus apresenta para esse homem, Deus vai apresentando por etapas. Deus não vai logo entregando tudo a esse homem, não. Deus o chama primeiro para deixar, para sair do lugar do seu conforto, porque quando eu estava estudando, eu fui ver que esse homem habitava em Ur dos Caldeus, e Ur dos Caldeus para aquela época era uma cidade moderna, irmãos. Abraão vivia em um lugar evoluído, não era num lugar qualquer que Deus encontrou, não. Deus o encontrou num lugar de conforto, Deus o encontrou num lugar moderno, Deus o encontrou no meio de uma família muito bem estabelecida, cheia do conforto. Mas foi nesse momento e neste lugar que Deus pediu algo a ele, que ia requerer dele uma entrega absoluta na vida dele. Ia requerer dele deixar para trás a cidade moderna, as riquezas, toda a convivência, a cultura daquele lugar, porque Deus tinha com ele um projeto de evangelização transcultural. O que Deus tinha para ele não poderia ser o projeto que Deus tinha para realizar na vida de Abraão não poderia ser apresentado e nem estabelecido em Ur dos Caldeus. Porque Deus chamou este homem para um relacionamento de intimidade. E Deus arranca ele de um lugar de idolatria, para dizer: através de você, eu vou apresentar o plano da redenção para toda a humanidade. Porque a palavra do Senhor nos diz que farei de você uma grande nação, e o abençoarei e o engrandecerei seu nome. Tu uma bênção. Então a bênção para Abraão e o projeto para Abraão envolvia nações, envolvia classes sociais, envolvia etnias, envolvia vários grupos de pessoas, envolvia outras culturas, envolvia outras regiões. Então era algo muito grande que Deus foi, à medida que Abraão foi crescendo em intimidade com Deus, mas Deus revelava e abria as portas do céu para o projeto que ele tinha na vida de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. O Deus que o chamou é o mesmo que o habilitou para fazer parte do projeto. O Deus que chamou Abraão é o Deus que dá habilidades a este homem. Deus o convidou para uma aliança. Deus o convidou para a intimidade. Deus o convidou para viver um grande projeto. E deixar o dos caldeus, como eu estava falando, e seguir um projeto como esse, envolvia sair do conforto para viver em tendas, presbítero Júnior. Deus não achou Abraão morando dentro de tendas, não. Deus achou Abraão, fosse nos dias de hoje, morando dentro de uma mansão. Mas Deus disse: deixa a mansão, deixa essa cultura, deixa o que tem aí e vem se envolver nos meus projetos. Mas só que tudo se começa de baixo. Primeiro ele vai começar a viver dentro de cabanas.
e sair de um projeto desse, do seu conforto, para passar por esses momentos, não é para qualquer uma pessoa, não é qualquer um que quer renunciar o seu conforto para viver agora um projeto da qual ele só tinha de Deus apenas uma coisa, irmãos: a palavra. Deixa tudo para seguir os meus projetos. E ele só foi confiando na palavra do Senhor. Deixar tudo, e não foi confiando em homens, não foi confiando em suas riquezas. Deus o convidou para deixar para trás tudo, para confiar apenas na sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E é interessante que partiu de Deus a iniciativa do chamado, porque não foi Abraão que chamou Deus, foi Deus que o chamou. Então o chamado, a iniciativa do chamado na vida desse homem partiu de Deus. Foi Deus que chamou esse homem para abençoá-lo e através dele abençoar toda a humanidade. Foi Deus que chamou ele para que ele fosse um exemplo para todas as nações. A Bíblia diz que o evangelho foi primeiro pré-anunciado a Abraão. Quando Paulo está escrevendo lá em Gálatas, capítulo 3 de Gálatas, vamos abrir a Bíblia, irmãos, para a gente meditar na palavra do Senhor. Gálatas capítulo 3. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Gálatas capítulo 3. A palavra do Senhor diz assim no versículo 8: Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos. Gálatas 3, versículo 29 agora. A palavra do Senhor nos diz assim: e se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se nós somos de Cristo, somos descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Isso é Paulo escrevendo aos Gálatas, que vai falar da promessa e do projeto que Deus fez a esse homem, que realizou por meio desse homem. Abraão, ele fez, quando ele saiu do lugar que Deus o chamou para lhe apresentar uma nova terra, um novo lugar, um novo projeto, ele fez uma jornada grande, meus amados irmãos. Abraão andou muito, e a Bíblia nos diz que no capítulo 15 de Gênesis, o Deus que é um Deus de aliança, ele vai aqui falar com Abraão mais uma vez. E ele vai dizer aqui no capítulo 15, versículo 1 em diante, aonde Deus aqui faz uma promessa com Abraão, aonde ele ainda não tinha mudado o nome dele, ainda era Abraão. O Senhor diz assim para ele: depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão dizendo: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abraão lhe respondeu: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filho e sem o herdeiro da minha casa? Se o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Abraão continuou: tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor o levou para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas,
se puder contá-las. E lhe disse: assim será a sua posteridade. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O sangue de Abraão e o projeto que entrou no Egito, através de 70 pessoas que foram enviadas para o Egito, através do sangue deste homem, porque o Deus que fez promessa a esse homem é o Deus que a gente sempre costuma dizer, o Deus de Isaac, Abraão e Jacó. E foi a descendência desse homem, o sangue desse homem, através da sua descendência, aonde Jacó entra ali no Egito, né? Primeiro vai ser o filho José, e entram ali 70 pessoas, aonde o Senhor depois faz a promessa que ia tirar o povo de lá da escravidão, depois que se passasse 400 anos naquele lugar. Deus sempre cuidando de Abraão. E aqui no capítulo 16, aonde a Bíblia diz que capítulo 15 ainda, perdão, igreja. Abraão creu no Senhor, no capítulo 15, o versículo 6. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído por justiça. E o Senhor ainda diz: o Senhor disse a ele: eu sou o Senhor que eu tirei de Ur dos Caldeus, para lhe dar esta terra como herança. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor que fez a promessa a Abraão, foi o mesmo que também mudou o nome deste homem, através desse projeto que o Senhor vinha sempre apresentando. À medida que ele ia apresentando, Deus ia apresentando os projetos que tinha através de Abraão. O Senhor lá na frente também vai mudar o nome dele, e vai também mudar o nome da sua mulher, que é lá em Gênesis no capítulo 17, aonde o Senhor aqui muda o nome de Sara, aonde o Deus diz, capítulo 17, o versículo 15 diz a palavra do Senhor: então Deus disse a Abraão: a Sarai sua mulher, você não chamará mais Sarai, mas de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reis de todos os povos, rei de povos procederão dela. Então Abraão se prostrou com o rosto em terra e riu, dizendo consigo mesmo: como pode nascer um filho a um homem já de 100 anos? Veja que aqui já tinha se passado, era 75 anos, que Deus, quando chama esse homem, e Deus vai fazendo um pacto, Deus vai fazendo aliança com ele, Deus o chama para ser exemplo para as nações, e à medida que Deus vai lhe acrescentando o projeto, e Deus vai lhe indicando o que queria de fato com Abraão, com a descendência de Abraão, para que através dele todos os povos da terra pudessem ser abençoados e alcançados. A gente aqui começa a perceber de um Deus que vem mudando esse homem através de cada etapa que Deus foi concluindo, porque quando Deus chama Abraão lá de Ur dos Caldeus para deixar a terra dele, a parentela dele, a palavra do Senhor nos mostra que ali Deus começa a trazer para ele uma bênção que não ia só ficar nele, mas que através dele ia alcançar as nações. E é por isso que Deus vai mudar o nome dele e vai mudar também o nome da sua esposa, para dizer que dela ia proceder reis, dela ia trazer, abençoar, aonde através dessa família que Deus chamou, foi que veio a nascer um Messias, aonde não ficou somente em Abraão. A gente vai ver quando a gente vai para o Novo Testamento, aonde através desta promessa, que Deus disse que ia vir um descendente dessa família, e que através desse descendente que ia nascer, ele ia salvar toda a humanidade, estaria incluída nesse projeto. E aonde o Senhor vai nos mostrar lá no Novo Testamento, o Senhor cumprindo através de outra família,
esse grande projeto que ele começou anunciando a Abraão, que é Maria e José recebendo a promessa de nascer o Salvador da humanidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E tudo começou através da fé. Deus queria trabalhar a fé de Abraão. E a fé, irmãos, quando o Senhor chama esse homem, Deus queria mudar de fato a história desse homem. E a fé é crer no que você não vê. Porque Deus foi fazendo promessas a ele. Ele não tinha filho. E ele já estava com a idade bem avançada quando o Senhor disse que ele ia gerar um descendente que ia ser gerado dele mesmo com sua esposa. Então, nesse projeto tão grande que Deus chamou esse homem, ele não poderia caminhar sem um ingrediente principal nessa história chamado fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é muito fácil você ver todas essas cadeiras aqui, você vê esse som, você vê tudo aqui e você dizer, não, eu creio no que você está vendo. Mas você vê tudo vazio e Deus diz, eu vou encher isso aqui de multidões. E você ficar olhando e dizer, como é que isso aqui vai acontecer, Senhor? Somente cadeiras vazias você olhando. Se a gente não tivesse aqui um som agora, o Senhor dissesse, eu vou trazer para aqui um som. Como será isso se a gente não tem nem os recursos para isso acontecer? E chegou momentos que Abraão começou a indagar, como é que vai ser isso? Se a minha condição biológica não tem como eu gerar mais um filho, e ainda muito menos a da minha esposa. E a Bíblia nos diz que o Senhor diz, porventura haveria alguma coisa impossível para Deus? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, quando ele chamou esse homem, foi para uma promessa muito grande, aonde tinha que envolver a fé. E a fé envolve a obediência. Porque quando ele começou a crer, ele obedeceu. Cada etapa que Deus foi falando e foi fazendo na vida desse homem, ele obedeceu. E através da obediência se envolve a ação. A fé envolve a obediência gera a ação. Porque você obedece, então você vai agir porque você obedece. E você obedece porque você tem fé. Foi isso que aconteceu com Abraão. Ele obedeceu porque ele acreditou no projeto, embora ele não pudesse ver. A gente vê quando o Senhor fala lá em Gênesis 15, lá em Gênesis, quer dizer 13, capítulo 13, que é onde o Senhor o chama. Através daqui, Deus promete a ele a terra de Canaã. Em Gênesis 13, depois que ele e Ló se separam, porque eles saíram junto, caminhando junto, mas chegou um momento onde estava tendo contendas entre os servos de Abraão e os servos de Ló. Então, eles enriqueceram tanto que era como se o espaço ali estivesse pequeno para eles ficar, e estavam ali tendo um problema. Só que Abraão, um homem que foi chamado para ser exemplo para as nações, para ser exemplo para todos os povos, o exemplo começou dentro da própria casa dele aqui, porque aqui está uma família que agora ele o chama, Ló o convida para que ele escolhesse qual era o lado que ele queria ficar, porque ele não queria ter problema, ele não queria ter intriga, ele não queria ter contenda, ele queria caminhar na paz. Então, quando ele vai chamar agora aqui Ló, para ele escolher, ele deu até o direito de Ló escolher para onde ele queria ir, para onde ele queria caminhar. E quando Ló escolheu o lado que ele queria ir, a Bíblia nos diz que aqui no versículo 14, o Senhor diz assim a Abraão. O Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele. Veja que depois que Ló se separou dele, foi que o Senhor aqui mais uma vez falou com ele. E aqui ele disse, erga os olhos e olhe de onde você está, para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste.
Versículo 15: porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência para sempre. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Levante-se, percorra esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a você. E Abrão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Mamré, que estão junto a Hebrom, e ali edificou um altar. Este homem também era um homem de altar. Quando você vai ver a história dele, você vai ver que ele sempre estava edificando altar ao Senhor. Ele era um homem que estava cada vez mais se entregando. À medida que a promessa ia crescendo, o Senhor ia cumprindo, mas ele se entregava. Porque o chamado exige renúncia. O chamado exige entrega. E Deus, Ele não faz chamado para a gente ficar sentado, para a gente ficar olhando. O Senhor disse: levante-se e percorra a terra. O Senhor disse: eu vou dar a ele. O Senhor começa a mandar ele olhar para o norte, para o sul. O Senhor começa a mandar ele olhar para o leste, para o oeste. E no versículo 17 o Senhor diz: levante-se e percorra essa terra no seu comprimento. Então o chamado exige a gente se levantar. E como a missionária Geis deixou aqui, quando ela estava deixando a saudação, exige se posicionar. Essa palavra hoje ela está encucada, irmã Vanessa, no meu ouvido, porque desde de manhã o Senhor fala em posicionamento comigo. Desde hoje que o Senhor fala essa palavra posicionamento. E sobre o chamado que vai envolver se posicionar. É para se mudar de nível, para crescer espiritualmente. Quanto mais se entrega no altar, mais Deus vai exigir renúncia de mim e de você. Quanto mais se entrega para o altar, quanto mais vida de santidade, quanto mais se separa do mundo e se aproxima de Deus, mais Ele vai requerer renúncia, mais Ele vai requerer entrega de mim e de você. E o Senhor falava fortemente comigo nessa palavra. Eu quero ampliar tua visão. Mas para mim ampliar a tua visão, eu quero mais entrega tua. Eu quero mais renúncia tua. Eu quero mais compromisso teu. Eu vou te tirar muitas vezes da zona do conforto. Porque a gente acha, né, que o evangelho é a gente botar um vestido bonito, um paletó e uma gravata, um perfume bom, vinho cheiroso. Eu até vi um perfume, aí meu marido disse: perfume tão forte, ganhei de presente de aniversário, né? Deus usou aquela amada ali, a dirigente do sítio de oração, para me abençoar. Aí, a gente vem cheiroso, a gente vem lindo, mas antes, o puxão de orelha veio grande, viu? Eu quero mais entrega sua. Eu quero mais renúncia sua. Então Deus queria levar Abraão para andar com a visão do alto. E para andar com a visão do alto, é preciso ter mais entrega, é preciso ter mais intimidade. Porque o céu só anuncia coisas grandes e ocultas através da nossa entrega e da nossa busca. Ele mesmo falou para Jeremias: clamas a mim que responder-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Primeiro clama, depois ele responde. Não é o contrário, Deus vai responder, não. Primeiro vai buscar. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas eu vou acrescentando. Eu vou acrescentando. Mas em primeiro lugar, eu quero a tua entrega. Busca o meu reino. Vai me buscando, vai me adorando, vai se consagrando, para que assim eu possa anunciar coisas grandes e ocultas que eu e você não sabem. Por que o Senhor chamou este homem?
Da mesma forma que Deus fez um chamado a Abraão, a Bíblia nos diz no Novo Testamento que esse chamado não ficou só retido para ele ser um exemplo para as nações, não, viu? Através dele, sim, todas as famílias são abençoadas. O Senhor fez essa promessa, porque Ele é um Deus de aliança, como Ele foi no Antigo Testamento, Ele é no Novo Testamento. Através do seu Filho amado, Jesus de Nazaré, como Deus convidou Abraão para uma entrega e para uma aliança, Deus enviou o seu Filho amado e deu Ele ao mundo, entregou ao mundo para salvar a humanidade dos seus pecados, para viver uma vida de aliança. Com Cristo é viver uma vida de aliança. Assim como foi preciso o Senhor arrancar Abraão de dentro de Ur dos Caldeus, porque não tinha como o Senhor trazê-lo para uma vida de intimidade, de entrega, de sacrifício e de santidade dentro daquele lugar. Assim é na minha e na sua vida. Não tem como Deus colocar projetos novos em nossas vidas se a gente não estiver entregue em busca de uma vida de santificação. Somente quando a igreja entender que cada dia ela precisa se santificar, porque a palavra do Senhor nos diz que Jesus, Ele vem buscar uma igreja limpa, uma igreja que não tem mancha e nem ruga, para apresentá-la ao Pai. Então vai exigir de mim e de você muita entrega e muita renúncia. Vai exigir muito de você. Vai exigir, como o Senhor falou grandemente comigo. Então nós fomos chamados, assim como Abraão foi chamado para ser exemplo para as nações, a igreja da presente época, a igreja do Senhor Jesus, eu e você fomos chamados a espalhar o Evangelho. Eu e você fomos chamados a espalhar, irmãos, o Evangelho da salvação. Mas parece que muitos, não todos, que a gente não vai generalizar isso, que não é todos, mas tem uma boa parte que parece que não entendeu que nós somos chamados para espalhar as boas novas, o Evangelho da salvação, o Evangelho que verdadeiramente transforma. Veja que a cada medida que Abraão se aproximava de Deus, mas Deus moldava o caráter de Abraão, mas Deus fazia promessas a este homem, ao ponto de Deus no capítulo 15 chamar esse homem para fora da tenda e ampliar, porque dentro da tenda não tinha como Deus ampliar. Deus é preciso levá-lo para fora da tenda e pedir se ele pudesse contar as estrelas do céu. E o Senhor disse: se você puder contar, você conte ela, assim será a sua posteridade. Quando o Senhor o chama para fora, era porque naquele momento Deus estava querendo ampliar a visão de Abraão. E Deus, Ele quer ampliar a visão espiritual da igreja. A igreja da presente época, ela precisa se acordar. É preciso a gente se acordar, porque nós fomos chamados a espalhar o Evangelho. Nós fomos chamados, irmãos, mas parece que, como eu estava falando, ainda tem muita gente que não entendeu isso. Ao invés de estar espalhando o Evangelho, estar procurando crescer na graça e no conhecimento, estar procurando viver uma vida de entrega no altar e de renúncia, muitos têm partido para viver uma vida de espalhar fofoca e divisão dentro da própria casa do Senhor. Muitos estão espalhando coisas que não sabem, que ouviram dizer, que não procuram saber a verdade, e apenas começam a espalhar o que não sabe e que não tem a plena certeza. Aonde de fato nós somos chamados para fazer o íder. A palavra do Senhor nos diz que Ele nos deixou bem claro aonde o Senhor nos chama para fazer o íder. E fazer o íder do Senhor é anunciar o Evangelho, e não é de qualquer forma. Da mesma forma que Deus deu uma ordem a Abraão para sair da sua parentela, para ser um exemplo para as nações, o Senhor também nos dá uma ordem para levar e espalhar as boas novas, através do Espírito Santo. À medida que Deus ia capacitando Abraão, na nova aliança com Cristo agora, o Espírito Santo capacita e habilita a igreja do Senhor para fazer o ídolo do Senhor.
Nós não estamos sozinhos, irmãos. Porque se com Abraão, que ainda o Espírito Santo não tinha descido para fazer morada na humanidade, Deus exigiu uma entrega tão grande desse homem. Agora imagine na nova aliança com Cristo, através do Espírito Santo habitando dentro dessa casa terrena. A entrega agora é maior, a renúncia agora é maior, porque agora Ele veio morar. Deus é um Deus de um relacionamento tão grande, que quando Ele chamou Abraão para fazer essa aliança e para um relacionamento com Ele, que ele começou a levantar os altares, começou a adorar a Deus, começou a fazer entrega, e Deus foi exigindo cada vez mais a entrega desse homem. Da mesma forma somos com nós agora, na presente época. O Senhor exige de nós mais santificação, o Senhor exige de nós mais entrega e principalmente mais confiança de mim e de você. Então, esse homem, é por isso que a gente precisa estudar a vida desse homem para entender que da mesma forma que Deus trabalhou de uma maneira tão grande na vida desse homem, Deus também trabalha na minha e na sua vida. Capacita a mim e a você, como Ele também foi capacitando Abraão para os projetos que Deus o foi entregando e foi envolvendo. Então o Senhor, Ele quer muito mais de mim e de você agora. Nós precisamos andar em santidade, em união. E para isso a gente vê um grande exemplo quando a gente chega na igreja primitiva, que era uma igreja unida, que não fazia vontade própria, mas que andava na direção do Espírito Santo e que fazia a vontade do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que eles eram todos unânimes. Atos capítulo 1, versículo 14. A palavra do Senhor nos diz assim: todos perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. A igreja, amados irmãos, a igreja primitiva era uma igreja unida, sendo capacitada para uma grande obra. Como Deus capacitou Abraão e pré-anunciou o Evangelho, o capacitou para uma grande obra, o Espírito Santo também capacita a igreja para uma grande obra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então hoje é muita gente preocupada com coisas materiais, é muita gente preocupada com competição. Quem pregou mais bonito, quem é que louvou mais bonito, o paletó de quem estava mais bonito, quem era a gravata mais bonito, o vestido de quem era mais bonito. Hoje em dia as pessoas estão vivendo um evangelho superficial, muito raso. Mas o Senhor nesta noite nos convida para as profundezas, que da maneira que Ele foi trazendo Abraão para a intimidade, para ele mergulhar cada vez mais no oceano da profundidade e da intimidade com Deus, nós somos convidados a mergulhar na profundeza, porque Deus tem mistérios com a igreja. E nessa chamada que Deus tem comigo e com você, envolve uma urgência de mais entrega, de mais sacrifício, aonde muitas vezes só pega na Bíblia na hora de vir para o culto, só pega no louvor na hora de vir para a igreja, só medita na hora que vai dizer, hoje você vai ter uma saudação, e o céu está dizendo, eu quero que tu se entregue mais, eu quero que tu feche mais a porta do teu quarto, eu quero que tu me busque mais, eu quero ir mais para o secreto contigo. Aí a gente muitas vezes vamos para o secreto no privado do WhatsApp, vamos muitas vezes no secreto do Instagram, e o Senhor está dizendo, eu tenho um quarto envolvido para ti no secreto, aonde eu quero falar mais contigo no secreto, anunciar coisas grandes e ocultas que tu não sabes. A Bíblia nos diz que o Senhor, Ele revestiu a sua igreja de autoridade e poder. Atos capítulo 1, a gente vai ver claramente o Senhor falando. Atos capítulo 1, versículo 8. O Senhor Jesus diz: mas vocês receberão poder
ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. O Deus que chamou Abraão, abençoou e disse a Abraão: eu vou, através de você, abençoar toda a humanidade. Eu tenho um projeto para salvar toda a humanidade. E é o Espírito Santo que vai nos capacitando para a gente sermos testemunhas. E a Bíblia nos diz também, lá em Atos capítulo 13, eu estou falando de um chamado missionário que Deus fez ao patriarca. E eu ainda estou dentro do contexto da obra missionária, que exige entrega, renúncia e capacitação para se fazer a obra missionária. Lá em Atos capítulo 13, aonde a Bíblia nos relata a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. E aqui nos mostra mais uma vez uma igreja unida, orando e jejuando. A palavra do Senhor nos diz, Atos 13, versículo 2 e o 3. O Espírito Santo disse: separe-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Então, houve o que aqui? Uma preparação para serem enviados. Lembre-se que aqui, quando eu estou vendo aqui, se você for olhar, lembre-se quando eu estava dizendo que quem chamou Abraão foi Deus, e quem separou Paulo e Barnabé para a obra missionária foi o Espírito Santo. Quando ele disse: olhe, separe-me agora Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. Então quem chama é Deus. E quando Deus chama, Ele mesmo se responsabiliza. E quando Ele se responsabiliza, Ele pergunta a mim e a você: e por que tu estás com medo? E por que tu estás com dúvida? E por que tu estás a cochear entre dois pensamentos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Missões se faz no poder do Espírito Santo. E a igreja precisa do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo não tem como a igreja crescer e avançar. Da mesma forma que houve preparação para Saulo e Barnabé, que é Paulo, serem enviados, da mesma forma é comigo e com você. O mesmo Deus que chamou Abraão é o mesmo que separou Paulo e Barnabé para as missões. Deus chamou Abraão para novos projetos. E Jesus também chamou os discípulos para novos projetos. E nesta noite, eu e você somos discípulos e discípulas de Jesus neste lugar. E o projeto de Deus, na chamada que Ele faz para mim e para você, envolve desafios também. Todo mundo que é chamado vai passar e vai enfrentar desafios. Abraão foi tão desafiado na sua fé e na sua entrega, à medida que ele foi tendo a intimidade e o relacionamento com Deus, que chegou um momento onde Deus vai exigir dele o próprio filho como sacrifício, para ver onde era de fato que estava o coração dele. Então, na chamada, nesse projeto, que vai envolver desafios na minha e na sua vida, que vai envolver entrega, que vai envolver o sacrifício, na vida do patriarca não foi diferente. Envolveu esses desafios também, assim como na minha e na sua vida. Envolve a entrega também, como é comigo, como foi com Abraão, é comigo e com você também. E envolve o sacrifício também, assim como foi com Abraão. O Senhor pediu Isaque, o filho da promessa. Mas Deus provou a fidelidade de Abraão. À medida que a gente vai tendo a intimidade, o Senhor vai vendo. Deixa eu ver se teu coração está sendo fiel a mim mesmo. Deixa eu provar mais um pouquinho, para ver se de fato tu está sendo fiel mesmo. Deus, Ele chamou, o Deus que chamou Abraão para o desafio missionário, é o Deus que também chamou Paulo,
é o Deus que chamou Pedro, é o Deus que chamou Filipe, é o Deus que hoje chama a mim e a você também para esta grande obra. E todos esses homens enfrentaram desafios, calúnias, perseguições, noites escuras, chicotes, fome. Todos eles passaram por grandes desafios. Todos eles enfrentaram a perseguição. Mas uma coisa é fato: eles não pararam. Eles não desistiram. Quando eles achavam que ia parar, houve um momento onde Paulo estava não sem fé, mas sem força. E o próprio Jesus aparece para ele e diz: tende bom ânimo, porque eu ainda tenho muito povo nessa cidade para você ganhar. Então o Senhor mesmo é que vem fortalecendo. E assim como Deus disse a Abraão: não tenha medo, que eu sou o teu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Lá em Gênesis, no capítulo 15, o versículo 1, ele também diz a mim e a você: não tenha medo, siga apenas o meu projeto e eu lhe darei também uma grande recompensa. O céu quer almas, irmãos. É o propósito dessa palavra. O que é missão, irmãos? Não é ganhar almas para o reino dos céus, não. Não é ver vidas sendo transformadas e arrancadas literalmente da escravidão do pecado, do engano, da mentira. Fazer missões é isso. E fazer missões envolve passar por grandes desafios, aonde você não dorme na hora que quer, não come o que quer, não se veste do jeito que quer, não dorme na hora que quer. E aí Deus vai me colocando dentro desses desafios e me mostrando. Eu acho interessante, irmã Vanessa, é que diante de Deus tem dias que eu digo assim: hoje eu vou dormir mais cedo. Aí Jesus disse: vai nada, hoje você vai orar para fulano, hoje você vai entregar ainda um decreto do céu. Aí quando eu vou olhar, 1h da madrugada. Aí tem aquele dia que você diz assim: hoje eu queria que alguém viesse era me abraçar. E o céu diz: não, hoje você é quem vai abraçar alguém. Faz parte do projeto. É você precisar de um abraço e o céu dizer: você é quem vai dar o abraço. É você precisar de uma palavra e o céu dizer: você é quem vai entregar a palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por esses dias, irmãos, não faz muito tempo que eu disse ao pastor: eu não pedi para estar à frente da igreja junto com você, eu não pedi essa obra, eu não queria essa obra, porque é muito desafiadora quem leva a sério as coisas do céu. E eu comecei a lutar em pensamento com o próprio Deus. E aí Deus ficou em silêncio por muito tempo. Mas hoje Deus falou comigo através desta palavra. E Deus me deu um sacode através dessa palavra, dizendo: eu quero te levar para outro nível espiritual, para outras intimidades, para outras dimensões, para outra profundidade. Mas você fica sempre olhando para trás e querendo parar. E não é fácil não, irmãos. Porque eu poderia muito bem dar uma de super crente aqui e dizer a vocês, mas não é fácil não. Porque eu não sei, irmão, diante de Deus, do altar que eu estou pregando, como é que tem pessoas que vivem brigando tanto por cargo de dentro da igreja, para ser visto, para ser notado, para se amostrar. Meu irmão, mas de fato o sacrifício, a gente está aprendendo nessa. O Senhor quer renúncia de nós, o Senhor quer santificação. O Senhor não quer obra para aparecer. O Senhor não quer parede pintada para o povo chegar aqui e se embelezar com parede, não. Deus quer que o povo chegue aqui e sinta a presença e sinta de fato a transformação da palavra do Senhor. Porque não adianta ter som bom, não adianta andar cheiroso, bonito e não ter a essência, não ter a graça do Senhor Jesus. Não adianta, isso não serve de nada. Eu não quero esse evangelho de oba-oba, de aparência para a minha vida.
porque eu sei que Ele não vai me levar a lugar nenhum. Eu vou ficar só rodando como aquele povo estava no Egito. Eu sei que de fato para mim avançar, o Senhor vai querer me colocar em novos projetos, em novas dimensões, mas Ele também vai querer de mim, muito mais de mim. Tem uma frase de um pregador que eu até notei ela aqui, que ele diz assim: Deus não pede muito de você, Deus pede tudo de você. Foi assim, sabe? Como uma flecha dentro de mim. Deus não pede muito, Deus pede tudo de você. Quando Deus chamou Abraão, envolveu-se ele se entregar por completo. Quando Deus chamou Maria para anunciar, através do anjo que desceu e foi anunciado, que ela seria a mãe do Salvador, e a partir daquele momento envolvia uma grande entrega e confiança. A Bíblia nos diz que o anjo falando com Maria, fazendo aquela visita para anunciar a promessa, assim como Deus anunciou uma grande promessa a Abraão, quando o anjo vai visitar aquela jovem para anunciar aquela promessa, Maria precisou renunciar aos projetos dela para viver os projetos do céu. Abraão precisou deixar dos caldeus os projetos dele para viver os projetos do céu. E da mesma forma o céu falou para mim: é preciso tu deixar os teus projetos para viver os meus projetos. E a história de Abraão é um grande exemplo para mim e para você. Exemplo de fé, exemplo de obediência, exemplo de entrega, exemplo de ação. Porque ninguém se posiciona em Deus sem fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus seja louvado nesta noite. E o céu quer almas. O Senhor não quer essas cadeiras cheias de apenas pessoas sentadas no bancos, bem acomodadas. Não. O Senhor quer transformadas para fazer o idem, para serem discípulos. Como a palavra do Senhor nos diz, eles ficaram em Jerusalém, mas não foi todo um tempo. Foi até o tempo de serem revestidos do poder e receber a promessa que era a descida do Espírito Santo. Mas depois a palavra do Senhor nos mostra claramente que eles não ficaram retidos, parados em Jerusalém. A palavra do Senhor nos diz que eles começam a agora espalhar o Evangelho pela Judeia, Samaria e vai além até os confins da terra. Afinal, a chamada é para alcançar os povos, tribos, raças, línguas de todas as nações. E muitas vezes a gente vai pregar, irmã Vanessa, onde ninguém quer ir pregar, porque é muito bom ir pregar onde só tem conforto, e pregar onde quando terminar vai ter um banquete preparado do céu ali muito bom depois. Isso aí é muito bom, irmãos. Mas de fato, viver o Evangelho vai ter muitas entregas que a gente vai fazer, que vai ser desafiadoras. Ou você acha que quando Deus pediu para Abraão entregar o sacrifício, o seu filho em sacrifício, para provar de fato a fidelidade desse homem, não foi um grande desafio? Pense comigo. Deus deu a ele o filho e depois Deus disse: agora me dá. Exigiu algo tão grande dele, porque Deus queria ver de fato, quando ele ia de fato sacrificar o filho, que a palavra do Senhor nos diz que o filho olha, que vê o cutelo ali, que vê a lenha, que vê tudo preparado. O filho diz: mas pai, cadê o cordeiro? Mas a intimidade já estava um envolvimento tão profundo. Abraão já tinha tanta intimidade com Deus, que ele mesmo, sem ver, irmã Neuma, ele disse: Deus proverá para si o cordeiro. E quando ele falou, ele aprendeu tanto a ser dependente de Deus e a confiar em Deus,
que ele chegou a dizer: Deus proverá para si o cordeiro. E a palavra do Senhor nos diz que quando ele já tinha colocado tudo, o altar pronto e preparado para o sacrifício, o anjo bradou e disse: Abraão, Abraão, não faça isso, porque eis que agora eu vejo que tu temes a Deus. Eu vejo que tu confia em Deus. Eu vejo que tu estás de fato se entregando todo por inteiro a Deus. É por isso que esse pregador fez questão de notar a frase dele aqui, porque vai se encaixar justamente nesse contexto que a gente está trabalhando nesta noite, sendo ensinados nesta noite. Deus não vai pedir muito, Deus vai pedir tudo. E foi dessa entrega onde ele disse: agora eu vejo que tu estás inundado. Agora não estás mais no raso. Agora não estás mais com água sobre os joelhos. Já passou da cintura. Tu já estás mergulhado na intimidade com os céus. E aonde ele olha e vê o cordeiro, e ali ele vai e faz o sacrifício, em forma de adoração, em forma de confiança, de entrega a Deus, de obediência a Deus. Quando Deus pediu ele para ser um entregue por completo. Então Deus não vai pedir à igreja: o que Deus quer é o meu coração. Não. A Bíblia diz que devemos estar irrepreensíveis até a volta de Jesus. Espírito, alma e corpo. Tem que estar numa dimensão de santificação todos os dias. O pecado vem, como tem aquele louvor, vem e chama a mim e a você. Mas todos os dias o Senhor quer renúncia e entrega minha e sua. Porque hoje a entrega e a oferta sou eu e você, para o próprio Deus. É a minha vida e a sua vida que o Senhor quer, como sendo testemunha dele nessa terra, como sendo um exemplo, imitadores de Cristo nessa terra. Irmãos, eu fiquei mergulhada, vendo toda essa história, vendo toda essa dimensão desse homem. E eu fiquei a pensar: o Deus que chamou um homem falho e pecador para o santificar, e através dele nasceu o seu filho, nasceu o descendente, a semente, a promessa que foi feita, nasceu o filho de Maria, aonde ele veio fazendo parte dessa genealogia, da parte deste homem chamado Abraão. E a história nos mostra, irmãos, que esse homem, desde o dia que Deus o chamou, ele foi até o fim em obediência. Ele foi até o fim, ele não retrocedeu, ele não voltou para trás, ele continuou. Que a Bíblia diz que lá em Hebreus, na galeria da fé, este homem está lá sendo um grande exemplo de um homem de fé. Fé crendo sem ver. Quando o Senhor lhe chamou para sair de Ur dos Caldeus, ele não lhe deu um mapa para ele sair com ele na mão. Ele lhe deu apenas uma palavra, e Abraão confiou na palavra do Senhor. Tudo isso, irmãos, para resgatar a humanidade. Tudo isso que ele vem separando este homem, para ter uma aliança com este homem, para que através desse homem viesse o Messias, e através dele fosse alcançado todos os povos da terra. E eu fiquei olhando, eu disse: que amor é esse, Deus, que Deus tem por um pecador, irmãos? Que amor é esse que Deus tem por um pecador, ao ponto de chamar esse homem, e através desse homem que Deus o chama para o relacionamento, que Deus o chama para a aliança, nos mostra que Deus é quem vai em busca do homem, porque foi Deus quem chamou Abraão. Então é um Deus santo em busca do pecador. É um Deus santo se preocupando com o perdido. É um Deus santo que se preocupa com o drogado. É um Deus santo que se vai em busca da prostituta. É um Deus santo que vai em busca de um beberrão. É um Deus santo que sempre está chamando o homem
e o convidando para tirar da escravidão do pecado, para ter uma aliança com Ele. É um Deus santo que quer caminhar com o homem. Desde quando Deus criou lá no jardim, o primeiro casal, Adão e Eva, a Bíblia diz que todos os dias, pela viração do dia, Deus vinha visitar aquela família. Deus vinha receber o culto daquela família. Deus vinha para a intimidade com aquela família. E da mesma forma, Deus vem, chama Abraão, separa para uma grande obra missionária, para através dele, fazer de mim e você, homens e mulheres de Deus, missionários da última hora. Para que através dele, eu e você pudéssemos estar aqui hoje, seguindo o exemplo da história de Abraão, que é um grande exemplo para mim e para você nesta noite. O Deus que fez uma aliança com Abraão e o chamou para o relacionamento, é o mesmo que enviou o seu filho amado, e através dele eu e você fizemos uma aliança. E essa aliança começa na terra e não é quebrada, ela vai até a eternidade. Porque é o Deus que chama para cada vez mais estarmos perto dele e caminharmos com ele. Abraão caminhou com Deus na terra, deixando uma vida de renúncia no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Abraão foi chamado para seguir a Deus, e Jesus nos chama para seguir a Ele. Mas Ele diz: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Nós temos que negar todos os dias a nós mesmos, para vivermos os projetos do céu. Fique de pé, irmãos, que eu estou caminhando para o final. Não dá para viver os projetos do céu sem ter renúncia, sem ter entrega, sem negar a nós mesmos, irmãos, sem negar as nossas vontades. E a gente não estamos só. Jesus disse, da mesma forma que Abraão disse: eu sou o teu escudo, Abraão, eu estou com você e lhe darei a recompensa. Jesus disse: ser fiel até o final, que te darei também a coroa, a recompensa que você vai herdar. Naquele grande dia, o Senhor também nos chama para vivermos uma vida de entrega total. De uma entrega não pela metade, irmãos. Mas nesta noite o céu nos convida para termos uma entrega total. De fato, irmãos, nesta noite tinha pessoas muito mais capacitadas para estar aqui nessa noite. Mas foi a mim e a você que o Senhor convidou para estarmos reunidos aqui nesta noite, para o céu falar comigo e com você nessa dimensão. Para que a gente não saia daqui mais com nenhuma confusão na mente, de que fato o céu nos convida para mais intimidade, para mais entrega, para mais sacrifício. Que de fato o céu está nos convidando. Tem muitas pessoas bem melhores, missionária Geis, que a gente diz assim: mas Senhor, tem tanta gente bem mais eloquente. Mas o Senhor não olha a aparência. Porque quando Samuel chegou na casa de Jessé, a Bíblia nos diz que ele viu a altura, ele viu a postura, ele viu as vestes, e lembrou-se de Saul e disse: esse vai dar certinho, porque ele parece muito com Saul. Mas a palavra do Senhor nos diz que quando ele ia derramar o óleo para ungir, o Senhor bradou para ele, disse: Samuel, não faça isso, porque o homem vê a aparência e eu vejo o coração. Louvado seja o nome do Senhor. Então muitas vezes você diz: mas eu não sou nada, Senhor, eu não sou capaz. E realmente nós não somos não, irmãos. É Deus quem nos capacita, através do Espírito Santo. É Ele que nos ensina, é Ele que nos chamou, foi Ele que nos comprou com um alto preço e um preço de sangue. Para Jesus vir a essa terra, Ele renunciou o céu de glória. E por que eu e você muitas vezes não queremos renunciar? Para Jesus vir aqui nessa terra, Ele renunciou um céu de glória
a Bíblia diz que ele não quis aqui se engrandecer, mas pelo contrário, ele foi humilde e obediente até o fim, e teve morte de cruz. E para aquela época era a morte mais humilhante e mais vergonhosa que poderia existir. E eles, além do que fizeram, pegaram o nosso mestre e ainda colocaram ele do lado, 2 malfeitores lado a lado dele. Através dele, ele foi até aquela cruz, ele se entregou. E a Bíblia diz que ele foi humilde e obediente. Ele se entregou. Ele fez uma entrega total. Abraão fez uma entrega total. Jesus fez uma entrega total. Aleluia. Os discípulos fizeram uma entrega total. E nessa noite o céu está dizendo: faz uma entrega total também. Faz uma entrega. Eu quero mais de ti. Eu quero mais intimidade contigo. Eu quero mais profundidade contigo. Eu quero mais relacionamento contigo. Porque os discípulos não faziam o que eles queriam. Os discípulos eram conduzidos pelo Espírito Santo de Deus para fazer a obra. Era no poder e na força do Espírito Santo. Não é uma força humana. Não é uma vontade própria. Mas é uma habilitação divina. E nessa noite o céu está nos habilitando para que eu e você venha romper barreiras, para que eu e você venha espalhar o evangelho do reino em todos os cantos do mundo. E além disso, o Espírito Santo, ele não só se limita ao ministério público, mas ele estende muito mais, através da nossa santificação pessoal e através da nossa santificação coletiva. A santificação pessoal é o que Paulo disse lá em Gálatas, quando ele vai falar das obras da carne e ele vai falar do fruto do Espírito Santo. Às vezes a gente não quer renunciar a um pecado e diz que não consegue. Mas se você fizer uma oração muito sincera no altar e dizer: Deus, eu não tenho força para renunciar a esse pecado e deixá-lo, pode ter certeza que o céu vai lhe dar força para você conseguir. O céu vai lhe dar força para você ir mais adiante, e você vai conseguir, porque você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. E você vai sim conseguir vencer. Assim como os discípulos foram chamados a renunciar e a negar a si mesmo, assim eu e você também nesta noite. E Jesus disse que nós não estaríamos só. Ele disse: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É conosco que o Senhor está, não é num feriado. É conosco que Ele está, não é no final de semana. É todos os dias, independente das circunstâncias que eu e você viemos a passar. Ele está dizendo: Deus, que eu estou convosco todos os dias. Então o céu nesta noite está nos chamando e nos convidando para mais intimidade, para mais entrega. O Senhor quer mais adoração minha e sua no altar. O Senhor quer mais compromissos meu e seu. O Senhor quer muito mais, porque Ele pede, porque Ele sabe que eu e você podemos dar mais. Da mesma forma que Ele entregou o Filho dEle como um todo para o sacrifício na cruz, Ele pede a mim e a você como um todo para o sacrifício nessa noite. E Ele cura as nossas dores, Ele cura os nossos traumas, Ele cura o nosso passado para nos trazer revelações do céu. Somos curados para curar, transformados para transformar e alcançados para alcançar. Tudo começa em nós e depois através de nós. E a cura minha e sua se encontra em nossa própria história. Quer ver o exemplo? Abraão saiu do seu lugar para Deus ir curando e transformando. Quando a gente vai lá para Josué 24, ele já estava idoso e ele vai falar que Deus chamou Abraão para sair da idolatria, para através dele
abençoar o povo de Israel e fez a promessa a ele que daria aquela terra e que através dele todo Israel ali estava sendo abençoado. Israel não soube e não reconheceu o Filho de Deus e rejeitou, porque Israel foi chamado para ser também um exemplo para as nações. Israel rejeitou, mas no que Israel rejeitou, os gentios entrou. E aquela cruz que fazia a separação, naquela cruz foi quebrada a separação. E naquele madeiro, ele uniu gentios e judeus para um único propósito: espalhar o evangelho, fazer missões em todas as nações. Através daquela cruz, o véu do templo foi rasgado. E aquilo que antes apenas um sacerdote entrava uma vez por ano, agora não precisa mais. Eu e você poderemos entrar no Santo dos Santos para o adorar, para fazer entrega, para se entregar por inteiro a Ele. Aleluia! Não há mais barreira, porque através da cruz foi quebrado, foi aniquilado as maldições e toda a escravidão do pecado da humanidade. Ele levou sobre si a minha e a tua culpa para o madeiro. Ele levou sobre si as minhas e as tuas dores para aquele madeiro, para através de mim e de você, hoje fazer de mim e de você suas testemunhas aqui nessa terra. Testemunhas de Jesus aqui nessa terra. Que amor é esse, irmãos? Que Deus entrega um filho santo para morrer pelos impuros? Que Deus entrega um santo sem pecado para morrer pelos pecadores? E para colocar a gente dentro do projeto dele. O que começou com Abraão está aqui hoje. Eu e você somos resultados dessa promessa, que ela está até hoje. Abraão, ele é citado lá no Ancorão. Abraão é citado na religião dos judeus, que não crê em Jesus, só crê apenas na Torá. Até hoje esse homem é citado lá. Abraão, ele é citado lá no meio do Ancorão também, onde aquele povo, eles acreditam também em Abraão. Mas nesta noite, a história de Abraão está sendo anunciada através de um evangelho, de um Deus único, de um Deus que transforma, de um Deus que é fiel, de um Deus que é verdadeiro. Quando Deus chamou esse homem para sair da sua terra, é porque Deus não queria mistura com outras religiões, é porque Deus não queria que ele fosse ser conhecido naquele lugar aonde hoje se tem deuses para todos os povos. Deus disse: é um único povo que eu vou colocar no meu projeto através de você, Abraão. Você vai fazer parte da descendência, Abraão, do meu projeto, que é através do meu filho amado, que vai vir para todos os povos. É um Deus único, chamando um povo para ser exclusivamente dele, e que não divide a glória dele com ninguém, e que não divide a mim e a você cochear entre dois pensamentos. Amém, igreja? Então a chamada vai exigir muito mais do que eu e você pensa. A chamada vai exigir, irmãos, uma entrega total. E que Deus continue abençoando a amada igreja.